Qual é a diferença entre o transtorno dismórfico corporal e o transtorno de ansiedade de doença? Se tu quer saber a resposta a essa pergunta, assiste esse vídeo até o final, porque além de falar sobre isso, eu também vou falar sobre o aspecto mais importante no diagnóstico diferencial desses dois transtornos. E aí, gente, eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo, e aqui no meu canal eu falo sobre psicologia, sobre saúde mental e sobre algumas questões acerca destas temáticas assim. Então, se por acaso tu gosta de psicologia, se tem interesse por informações sobre saúde mental, informações científicas sobre essas áreas de atuação, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana eu posto 1 ou 2 vídeos falando sobre esses temas. E no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta que eu recebi lá no Instagram, porque eu havia postado um trecho de um vídeo falando sobre hipocondria, né, que seria o atual transtorno de ansiedade e doença, e me perguntaram então qual era a diferença entre hipocondria ou transtorno de ansiedade e doença e o transtorno dismórfico corporal. Então, primeiramente, eu quero deixar claro essa diferença na terminologia, né? Às vezes eu me refiro à hipocondria pensando em ser mais simplista, em atrair pessoas que conheçam esse termo e não conheceriam, talvez, o termo transtorno de ansiedade e doença. Mas eu tenho a obrigação de fazer essa correção, porque, na verdade, a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ela não considera mais o termo hipocondria um termo válido, porque a Associação Americana de Psiquiatria entende que esse termo passou a ser banalizado e passou a receber até uma conotação pejorativa. Então, não é recomendado assim a gente denominar a hipocondria, né? Se acredita então que o termo transtorno de ansiedade e doença ele seja mais efetivo para descrever esse quadro patológico e as pessoas que eventualmente tenham esse diagnóstico ou tenham curiosidade sobre o tema se sentem mais à vontade a lidar com essa informação dessa forma, né? Então, pensando em promover saúde, pensando em quebrar tabus, pensando em quebrar estigmas pejorativos e discriminativos, se usa o termo transtorno de ansiedade e doença. Então, assim, qual é a principal diferença, né? Tanto o transtorno de ansiedade e doença, né, a hipocondria, quanto o transtorno dismórfico corporal podem induzir a pessoa, podem fazer com que a pessoa perca muito tempo, invista muito tempo conferindo o seu corpo, procurando sinais, procurando imperfeições, procurando alterações e assimetrias no seu corpo. A diferença está no significado que a pessoa atribui a isso e especialmente no tipo do conteúdo dos pensamentos que a pessoa tem ao identificar possivelmente alguma alteração nesse sentido. A pessoa que tem o transtorno dismórfico corporal, ela acha que por ter uma assimetria, ela fica passível então de críticas, né, de rejeição. Ela considera que ela é defeituosa porque o corpo dela é assimétrico, ou porque o corpo dela tem um sinal, ou porque o corpo dela tem alguma alteração, tem uma coloração diferente, tem uma mancha, tem uma pigmentação com um aspecto que pode lembrar patologias, né, na pele, em alguma região. Já a pessoa que tem hipocondria, né, que tem o transtorno de ansiedade e doença, ela também faz esses rituais assim de automonitoramento, ela também investe muito tempo verificando as assimetrias no seu corpo, verificando sinais, procurando imperfeições, mas sempre ela entende, ela assume que qualquer sinal que ela encontre, qualquer assimetria, é sempre um indicativo de uma patologia. A hipocondria ela tem muito esses pensamentos catastróficos em relação à doença. A pessoa se sente muito insegura, muito vulnerável, né, perante a doença, perante ao dano, perante a qualquer ameaça nesse sentido. E qualquer sinal ou sintoma que ela observa, ela já considera que ela tem de fato um diagnóstico crônico e que, portanto, ela não teria condições de lidar com esse diagnóstico. Tá? Essa é a principal diferença. Ou seja, tanto a pessoa que tem transtorno de ansiedade de doença, quanto a pessoa que tem transtorno dismórfico corporal, podem ficar longos períodos verificando o próprio corpo. A questão é que a pessoa que tem transtorno dismórfico corporal, ela atribui as imperfeições que ela acha ou que pensa que acha, às vezes pode haver uma perturbação também na interpretação, né? Ela atribui a esse fato uma associação com a possível rejeição, com um possível com uma possível defectividade. Já a pessoa que tem a hipocondria ou transtorno de ansiedade e doença, ela dá a esse fato um significado associado a uma possível patologia.
patologia. Então, em ambos os casos, a pessoa está propensa a sofrer e a ter prejuízos nesse sentido. Então, em resumo, tanto a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno dismórfico corporal, quanto a pessoa que teria o diagnóstico de hipocondria, né, ou transtorno de ansiedade e doença, qualquer um dos dois casos, a pessoa pode passar longos períodos verificando o próprio corpo, obtendo esses comportamentos quase compulsivos, assim, de monitoramento do próprio corpo, procurando sinais, imperfeições, assimetrias, etc. Né? A grande diferença é que a pessoa que tem o transtorno dismórfico corporal, ela vai ter prejuízo na autoestima, vai apresentar isolamento e ela vai se sentir defeituosa diante de qualquer sinal, qualquer imperfeição. E a pessoa que tem transtorno de ansiedade e doença, ela vai assumir que aquele sinal é um indicativo claro e preciso e irrefutável de uma doença crônica, talvez latente, que talvez não seria nem percebida num exame de rotina, tá? Essa é a principal diferença. Mas eu falei lá no início do vídeo que eu diria qual é o principal aspecto no que se refere ao diagnóstico diferencial desses transtornos, né? Que aspecto seria esse? Bom, independente da pessoa ter o transtorno de ansiedade e doença ou ter o transtorno dismórfico corporal, quando a pessoa passa muito tempo verificando o próprio corpo, quando ela deposita uma atenção muito grande, quando ela investe muito tempo nesses rituais, provavelmente essa pessoa está em sofrimento. Provavelmente essa pessoa está tendo prejuízo em atividades de lazer ou em atividades de trabalho ou no ambiente acadêmico ou para realizar suas tarefas do dia a dia. Provavelmente essa pessoa tem uma perturbação na sua autoimagem, na interpretação que ela faz acerca do seu estado de segurança, de bem-estar, e provavelmente é uma pessoa que está deixando de viver com qualidade de vida. Então, se a gente é profissional da saúde e recebe um paciente relatando esses sintomas, é claro que o psicodiagnóstico, né, o diagnóstico diferencial, a análise clínica, para saber se a pessoa de fato tem transtorno de ansiedade e doença ou transtorno dismórfico corporal, isso é imprescindível, porque cada patologia tem uma manifestação clínica, exige um manejo clínico e o tratamento pode ser ligeiramente diferente. Então, a gente, como profissional da saúde, tem a obrigação, né, de dar essa devida atenção ao nosso paciente. Agora, se a gente recebe essa informação do ponto de vista pessoal, sendo ou não um profissional da saúde, ou seja, se é um amigo que está nos contando isso, se é um familiar, se é alguém do nosso convívio, se é um colega de trabalho, mais importante do que saber o diagnóstico é saber como ajudar essa pessoa. E como que a gente ajuda essa pessoa? Levando informação até ela, fazendo ela entender que aquele tipo de ritual que ela faz, aqueles pensamentos muito catastróficos, aqueles pensamentos, embora sejam comuns em alguns quadros, eles não precisam estar presentes naquela intensidade. É possível a pessoa receber tratamento e diminuir, ainda que parcialmente, mas diminuir a intensidade desses pensamentos, diminuir a frequência desses pensamentos, ter qualidade de vida apesar de ter esses pensamentos. Então, a gente faz isso compartilhando o nosso conhecimento. Eu gravei esse vídeo aqui para falar sobre isso, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. E se vocês quiserem me ajudar nesse sentido, é só apertar nesse botão de compartilhar e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.